O segundo estágio da teoria do desenvolvimento cognitivo de Piaget é o estágio pré-operacional, e ele vai de 2 a 6, 7 anos de idade. Então, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Psicologia do Desenvolvimento Infantil. E hoje nós vamos, então, conhecer esse estágio do desenvolvimento de Piaget. Vamos lá. A teoria do desenvolvimento intelectual de Piaget, o estágio pré-operacional, que vai de 2 a 6 anos de idade. O estágio pré-operacional é o estágio da representação. A representação é a capacidade de pensar um objeto através de outro objeto. Então, aqui a gente tem uma tirinha, não é? Onde a criança representa uma tartaruga. A tartaruga não está, né, ali naquele desenho, mas ela está representada. Então, essa é a principal característica do estágio do pensamento, do estágio pré-operacional de Piaget. Ou seja, é a representação ou simbolismo. O reflexo, por exemplo, né, é a representação da imagem pessoal, reflexo no espelho. Então, a criança, né, e esse é um belo exemplo de quando a criança, né, no início do desenvolvimento da representação, nesse estágio pré-operacional, ela começa a se reconhecer como um reflexo no espelho. Então, o pensamento simbólico, ele tem algumas características, né, que fazem com que a criança imite as ações dos adultos, né, nas suas brincadeiras. Ela brinca de casinha, ela brinca de médico, e ela está representando ali um papel. A brincadeira do faz de conta, o desenhar, são todas formas de representar uma realidade que não está presente, mas que pode ser simbolizada de alguma forma. Então, o pensamento simbólico é o principal progresso desse período e é o desenvolvimento da capacidade simbólica. A criança, então, consegue distinguir um significador, uma imagem, palavras-chave, ou símbolo, uma palavra, né? Tudo aquilo que ela utiliza para representar é um significador. De quê? Daquele significado. O que significa nessa palavra, esse objeto? Algum objeto ausente. Há uma verdadeira explosão linguística aí. Então, crianças que mais ou menos de 2 anos, que estão na faixa de umas 270 palavras, isso vai ter uma explosão e aos 3 anos ela vai estar com um vocabulário com em torno de 1000 palavras. Então, é uma fase também onde a criança leva o mundo ao pé da letra. O raciocínio é preso às coisas imediatas. Ou seja, quando um pai chega cansado, né, em casa e diz: meus pés estão me matando. Para a criança desse período do desenvolvimento, ela vai imaginar 2 revólveres apontando para o pai, né, saindo dos pés, como se os pés, né, estivessem matando literalmente aquele pai. Também nós temos outras características desse pensamento, por exemplo, a centralização, o animismo e o artificialismo, a incompreensão da reversibilidade e conservação, a inclusão de classes, a seriação e a constância de identidade. Nós vamos ver um pouquinho dessas características um pouco mais para frente. Então, aqui a gente tem uma tirinha da Mafalda, né? Para dizer aquela questão da ideia colada, né, no objeto. Então, ela vê a mãe varrendo, né, a casa, e ela afirma que ela está com um moral no chão. Ou seja, ela está ali muito triste, né, pensativa, reflexiva. E se a mãe está varrendo a casa, está jogando para o lixo, a moral dela também. A centralização. A centralização, só um minuto, vou tentar tirar esse quadrinho daqui. Isso. A centralização, fixar-se nas características visualmente mais notáveis das substâncias e não levar em conta outras dimensões. Ou seja, a criança, ela centraliza, né,
aqui uma característica, ela se fixa a uma característica só. Por exemplo, a altura do copo, né? A altura do líquido no copo, nos copos em diferentes tamanhos. Se eu já medi com a criança antes que os líquidos em copos iguais, por exemplo, com esse copo aqui, o líquido era a mesma quantidade. E depois, quando eu despejo o líquido de um desses copos em um copo mais fino e mais alto, o volume do líquido, né, continua o mesmo, mas a característica aqui, olha, a bordinha, né, até onde aparece, né, o limite do líquido, ele ficou mais alto. Então, se eu perguntar à criança, né, onde tem mais suco aqui, ela vai falar que é aqui. Embora é a mesma quantidade de suco. E se eu voltar para um copo anterior, como esse aqui, né, e der a mesma quantidade, ela vai falar que o volume está igual. Então, a criança, ela centraliza em uma característica só. E a conservação, o entendimento de que a quantidade ou medida de uma substância permanece a mesma, inclusive quando há mudanças externas em sua forma ou arranjo. É a questão, né, da conservação de líquidos que a gente viu ali nos copos. Tipicamente, as crianças não têm esse entendimento até os 5 anos de idade. Então, a gente pode, segundo Piaget, né, a gente pode constatar esse tipo de raciocínio, ou ausência desse raciocínio, né, nas tarefas de conservação que ele faz. Então, ele faz conservação de número, onde os números são iguais, né, nós temos aqui a quantidade, né, de 6 bolinhas, e perguntamos se há a mesma quantidade, ela diz que sim. Depois a gente mantém a mesma quantidade aqui no grupo de baixo e espalha as bolinhas no grupo de cima. E perguntamos onde tem mais. Ela vai dizer que é aqui, ó, no grupo A, porque tem mais espaço, a área foi expandida. A conservação de líquido, né, aquilo que eu disse para vocês, a mesma ideia, né, do mesmo número, da mesma quantidade, né, de suco em cada copo. E quando em copos diferentes, ela vai dizer que tem mais no copo que está mais alto. A conservação de massa também, se a gente achatar, né, uma massinha, colocamos as duas bolas iguais, achatamos a massinha, ela vai dizer que há maior quantidade de massa, ou aqui porque ficou mais alto, ou aqui porque ficou mais comprido. Então, ela nunca vai falar que tem o mesmo tanto de massa. A conservação diária, né? As vacas, olha, cada uma dessas duas vacas tem a mesma quantidade de grama para comer? Ela afirma que sim. E quando você espalha, né, os quadradinhos aqui, ela vai dizer que essa vaca aqui tem mais área para comer, porque tem mais área verde, ela vai dizer, né? Então, essas são provas, né, são atividades que mostram que a criança ainda não tem essa conservação, não tem esse raciocínio de conservação. O exemplo de dificuldade de reversibilidade e conservação, né? Então, a criança ela não tem esse pensamento que as coisas podem ir e depois voltar. Por exemplo, aqui, olha, né, nos cubos de açúcar, você dissolve o açúcar dentro da água, ela afirma que o açúcar sumiu, que ele desapareceu. Ela não consegue perceber que a matéria continua lá dentro, apesar de invisível, e que se você, né, secar essa água, por exemplo, tirar a água, vai ficar o açúcar ali. Como a água que ferve, por exemplo, né? A água vira vapor e esse vapor pode ser transformado em água de novo. E ela diz que não, que se virou vapor, aquela água sumiu. É outra coisa que foi criada ali. Uma dificuldade, por exemplo, na seriação, né? A criança é pedido para ela organizar, né, as varetas aqui, do maior para o menor. O que ela vai fazer? Ela vai observar aqui, olha, quem está mais perto da beirada dessa mesa. Para ela, essa é a maior. Essa é a segunda maior, né? Depois ela vai colocando à medida que as varetas vão ficando mais perto das bordas da mesa. Ainda não tem a seriação por ordem de tamanho. O realismo é uma outra característica, né? Aquilo que chega aos olhos da criança nesse momento, ela é real. Então, as crianças vestem, né, a fantasia, por exemplo, né, do super-homem, do Homem-Aranha, e elas são realmente o Homem-Aranha, né? Realmente. Então, aqui há o realismo, né? As coisas existem, né? Os bonecos de neve existem, eles andam,
né? Então, tudo é real, é um mundo realista que a criança tem dentro de seu pensamento. O animismo e o artificialismo também são duas características, né? Dar a vida a seres inanimados, por exemplo, né? A xícara, o bulho, o sol, né? O sol tem cara, tem boca e olho, né? Então ele existe, ele é vivo, né? Como um ser humano, como um animal. Então a gente fala que ele é animista, né? O pensamento animista porque ele dá ânima da vida, né? Aos objetos inanimados. Acredita que tudo que há no mundo foi criado pelas pessoas. Por exemplo, se você pergunta uma criança, né, com esse tipo de pensamento, como é que se faz um rio? Ela vai dizer, olha, vai um homem lá e fura um buraco e depois joga um balde de água. E aí já virou um rio. É muito interessante, né? Esse período também, ele é caracterizado por aquilo que a criança ainda não consegue. Uma característica muito forte, né, desse período é o egocentrismo, que é a dificuldade de colocar-se no lugar do outro. Então, a criança acredita que o dia amanheceu porque ela abriu o olho, ou que tudo ali, né, tudo gira em torno dela, tudo para ela, tudo gira em torno dela. Essa é a característica do egocentrismo. O movimento de afastamento do egocentrismo ajuda a desenvolver o entendimento de diferenças na aparência, ou seja, né, nem tudo que parece é porque eu quero, ou porque é meu desejo, ou porque é meu. E quanto mais a criança distancia desse tipo de pensamento egocêntrico, mais agora ela tem condição para operar mentalmente novas formas de raciocínio. Então, pessoal, essas são as principais características do pensamento pré-operacional. Ele é muito fantasioso, né? As crianças estão envolvidas muito na representação. Então, elas amam histórias, elas amam se fantasiar, né? Elas amam criar, né? E viver cada personagem como se fosse real. E então vocês vão fazer a leitura do capítulo, né, aqui do nosso livro, e o capítulo que trata sobre o desenvolvimento do raciocínio, do pensamento pré-operacional. É um pensamento que ainda não opera, né, nas bases como o nosso pensamento, né, depois de uma criança maior ou de um adulto opera. Ainda ele não faz operações mentais, né? É um pensamento que está se desenvolvendo, que está experimentando o mundo, né? O mundo mental, especialmente por causa da simbolização, mas ainda não opera mentalmente como uma criança maior. Então, bons estudos para vocês, fiquem com Deus, né? Que vocês tenham aí bons aprendizados, que vocês possam, né? Quem sabe fazer essas provinhas, eu ia pedir isso para vocês, né, como tarefa, que a gente ainda pode fazer na nossa volta, como uma tarefa de uma APS. Mas se vocês tiverem criança em casa, né, nessa faixa de 2 a 6 anos, por que não? Tentem fazer essas provinhas com ela, né, com elas, para poder avaliar esse pensamento, né, e se comprova também. Isso é muito importante. Um abraço, tudo de bom para vocês.